Existe um momento no dia que quase ninguém percebe. Ele acontece logo cedo, antes do celular, antes das mensagens, antes das preocupações começarem a gritar. É um instante silencioso. Mas, para a maioria das pessoas, ele passa despercebido. A vida começa no automático. Acordar, correr, resolver, responder, sobreviver ao dia. E no meio dessa rotina, algo começa a acontecer. Sem perceber, você começa a se desconectar. Não das pessoas, mas de você mesmo. As decisões ficam mais pesadas. As emoções mais confusas. As reações mais intensas. E, aos poucos, a vida deixa de ser vivida e passa a ser apenas administrada. Agora imagine uma pessoa vivendo exatamente assim. Tudo aparentemente normal. Trabalho, compromissos, responsabilidades. Mas por dentro, um vazio difícil de explicar. Nada está realmente errado. Mas também nada parece completo. Até que, em um dia comum, algo diferente acontece. Nada externo muda. Mas, pela primeira vez, essa pessoa para. Não para fazer algo produtivo, mas para simplesmente observar, respirar, sentir. No começo, parece estranho, porque o silêncio revela coisas que o barulho esconde, pensamentos que nunca foram questionados, emoções que foram ignoradas, cansaços que foram normalizados. Mas, ao invés de fugir disso, ela continua. E ali começa uma mudança silenciosa. Não é algo místico. Não é algo distante. É algo extremamente simples, mas profundo. Ela começa a prestar atenção no que sente antes de reagir. Começa a escolher palavras em vez de apenas responder. Começa a perceber o impacto das próprias atitudes. E, pouco a pouco, algo muda. As situações continuam acontecendo. Problemas ainda existem. Mas a forma de lidar com tudo se transforma. E é aqui que entra algo que muita gente entende errado. Espiritualidade não é sobre rituais. Não é sobre fugir da realidade. É sobre presença. É sobre consciência. É sobre viver com intenção. Agora imagine esse mesmo dia, mas de outra forma. Você acorda e se percebe antes de agir. Você enfrenta um problema e responde em vez de reagir. Você escuta alguém. Realmente escuta. Pequenas mudanças. Mas com um impacto enorme. Porque a espiritualidade no dia a dia não aparece em grandes eventos. Ela aparece nos detalhes. Na forma como você trata alguém. Na forma como você lida com um erro. Na forma como você reage quando algo não sai como esperado. E o mais interessante é que, quando você começa a viver assim, a vida externa começa a responder. Os conflitos diminuem. As decisões ficam mais claras. As relações se tornam mais leves. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo muda. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo. Que nem tudo precisa de resposta imediata. Que nem tudo precisa de reação. E isso traz algo raro hoje em dia. Paz. Não a paz de ausência de problemas, mas a paz de saber lidar com eles. E então você entende algo que muda completamente a forma de viver. A espiritualidade não está separada da sua rotina. Ela é a forma como você vive a sua rotina. Não está em momentos específicos. Está em todos os momentos. E talvez a maior transformação seja essa. Você deixa de viver no automático e começa a viver com consciência. E quando isso acontece, até os dias mais comuns ganham significado. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.